principalmente quando aparece a tal das setinhas. E nosso objetivo hoje é tentar tirar essa dificuldade, certo? Aos colegas que não puderem assistir, não puderem ficar até o final, não tem problema, eu vou manter a live gravada para que vocês possam assistir depois. Gente, então assim, regra 3 não é um assunto complicado, mas tem que ter muita atenção mesmo. Certo, Jaziel, para Jaziel. Ok, L. France. Então, é um assunto muito importante, né, que cai nas provas do Enem, do IFRN, da Escola Agrícola de Jundiaí, em vários concursos públicos, né? E não é à toa que a gente vai falar sobre ele hoje. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar de regra de 3. Vamos falar primeiramente da regra de 3 simples, certo? Então a regra de 3 simples é nosso primeiro objetivo. Vamos começar com essa questãozinha aqui, ó. Vamos começar com essa questãozinha bem interessante para a gente entender legal. Olha só. Uma torneira enche um tanque em 2 horas. Em quanto tempo, em minutos, 3 torneiras iguais à primeira encherão o mesmo tanque? Olha só. Quando você estiver falando de regra de 3, preste atenção numa coisa. Você precisa identificar as grandezas. O que são grandezas? Grandezas são coisas que podem ser contadas ou medidas. Então, primeira coisa é identificar. Aqui nós temos o quê? Duas coisas que podem ser contadas ou medidas aqui. Ó. O número de torneiras e o tempo. Que ele pediu para ser em minutos. Faz mais vídeo. Então, torneiras e tempo em minutos. Então, uma torneira enche o tanque em 2 horas. Gente, 2 horas em minutos é 120 minutos. Beleza? Não esquece que 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Tranquilo? Então, uma torneira enche o tanque em 120 minutos. Em quanto tempo em minutos 3 torneiras encherão o tanque? Gente, olha só. Agora vem o ponto-chave. Nosso objetivo nessa aula não é só você fazer uma ou outra questão e acertar e ficar feliz e quando pegar uma questão mais complexa errar, não. Quero que você acerte agora a regra 3 para sempre. Certo? Então vamos acertar a regra de 3 para sempre. Primeiro passo, tu pega onde tem um X e coloca uma seta para baixo. Certo? Setinha para baixo. Pergunta, essa seta está para baixo? Resposta, não. Como assim, professor? Está para baixo. Ei, está para baixo aí porque tu está vendo uma tela de um celular ou de um computador. Mas quando você copiar isso no caderno, ela não vai ficar para baixo, ela vai ficar apontando para o teu bucho. Então, o que eu quero chamar a atenção a isso é que essa seta não significa que o tempo vai diminuir. Mesmo que nessa questão coincida, mas seta para baixo não significa diminuir. E seta para cima não significa aumentar. Certo? Isso é importante que se diga. Então, para que serve a seta? Vamos lá. Tu vai fazer uma pergunta, tu vai fazer uma suposição. Se, sempre com o se, ó, se o número de torneiras aumentar, o tempo vai... Gente, ó, se eu tiver mais torneiras para encher um balde, o tempo para encher esse balde vai o quê? Diminuir. E se o número de torneiras diminuir, o tempo para encher o balde vai aumentar. Observe que não combinou. Quando eu falei aumentar, você respondeu diminuir. Quando eu falei diminuir, você respondeu aumentar. Então, vou colocar a seta no sentido contrário. Então, na verdade, não importa se essa seta está para cima ou para baixo. Aqui, cuidado, que para cima coincidiu de aumentar, aqui para baixo vai coincidir de diminuir, mas não quero que você se preocupe com isso. Aqui é só para mostrar que essas setas estão em sentidos contrários. Quando um abaixa, o outro aumenta. Quando um aumenta, o outro abaixa. A gente chama isso de inversamente proporcional, mas é o efeito gangorra.
o efeito gangorra. Então, quando desce um aqui, sobe o outro, certo? Então, é o efeito gangorra. Quando esse desce, esse sobe e vice-versa. Aí, como é a segunda parte da armação do problema? Eu escrevo assim, ó, 120 está para x, sempre a do x primeiro, assim como... Gente, essa seta não está ao contrário dessa, então eu vou copiar isso também ao contrário. Ó. 3 está para 1. Então, vou fazer aqui, ó, meio pelos extremos, né? Cruz credo. 3 vezes x, 3x. 120 vezes 1, 120. Passo dividindo. X igual a 120 dividido por 3. X igual a 40 minutos. Beleza? Tranquilo aí? Então, questãozinha muito boa, questãozinha simples, não é complicada. Desculpa. E ótimo para resolver problemas, certo? Ótimo para você se ligar aí com a questão de diretamente e inversamente proporcional. Vamos fazer mais um agora, olha só. Essa vai ser um pouquinho diferente. 16 operários levam 3 dias para completar uma obra. Sei lá, construir um muro. Quantos operários, já sabe que é X, ó, seriam necessários para completar essa obra em 2 dias? Gente, tu tem, ó, duas grandezas aqui, ó. Operários e tem o que? Dias. Show? 16 operários gastam 3 dias. X operário gastam 2. Ei, qual é o primeiro passo? Não muda não. Qual é o primeiro passo? Colocar a seta para baixo no X. Professor, sempre para baixo? Sempre. Para que sempre? Para padronizar e você não se enrolar depois. Sempre começa botando o X para baixo. Aí tu faz uma pergunta. A pergunta é no se, não é a verdade, é o se. Se o número de dias aumentar, o número de operários para fazer o serviço vai o quê? Gente, eu vou subir um muro, tenho mais dias disponíveis, eu posso contratar menos operários, concorda? E se o número de dias diminuir, eu preciso ter mais operários. Então, quando aumenta, diminui. Quando diminui, aumenta. Seta no sentido inverso novamente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Já encontrei isso. Ó. Escreve a grandeza do x. Então, 16 está para x. Assim como, gente, 3 sobre 2, mas essa seta é invertida em relação a essa. Então, fica o quê? Ó? 2 sobre 3. Certo? Fica 2 sobre 3. Então, é importante você ter o cuidado aí nessa armação. Seta invertida, copia o contrário. Então, faz o cruz credo, né? Meio pelos extremos. Então, vai ficar 2x igual a 16 vezes 3. Gente, eu sei, você sabe que 16 vezes 3, olha só. Gente, olha que lindo. Só um detalhe, vou apagar aqui que eu já percebi um probleminha aqui. Ó, se tu tem mais operários, tu vai precisar de menos dias. E se tu tem menos operários, tu vai precisar de mais dias, né? Então, a setazinha aí, ó, cuidado. O probleminha que eu quero chamar a atenção é você não ficar botando para baixo e achar que vai diminuir necessariamente. Então, aqui, ó, 2x é igual, ó, eu sei, voltando à história, eu sei que 16 vezes 3 é 48. Posso colocar 48 aqui, certo? Passa dividindo, 48 dividido por 2. 48 dividido por 2. X é igual a 24, o quê? Operários. Tranquilo? Mas, aqui, eu gosto de fazer um pouquinho diferente. É isso que eu queria chamar a atenção. Por isso que eu fui falar das setas ali. Olha só. Eu gosto de fazer assim, ó, 16 vezes 3 dividido por 2. Aqui é um exemplo fácil, é um exemplo simples. Mas, ó, 16 dividido por 2, ó, eu divido logo. Ó, 8. 8 vezes 3, 24.
Certo? Rafael, manda um alô para Nilcinho aí, que esse número eu lembro muito dele, certo? Pergunta a ele por quê. Tem a ver com o jogo do bicho, certo? Tem muito a ver com o jogo do bicho. Um alô aí pro professor Léo Vitor, meu querido sobrinho, que é professor de matemática, Léo. Silvana tá dizendo que o irmão dela entrou na EAJ, que bom, massa, feliz por você e pelo seu irmão. Suiane disse que fica mais fácil para entender, show, Suiane. É isso aí, vão comentando aí que de vez em quando eu dou uma pausazinha e vou olhando, certo? Espero que vocês estejam entendendo legal, certo? Dá o salve aí, como diz. Dá o ok aí para ver se estão entendendo, se está se enrolando. Não tem problema, a gente tenta voltar aí para vocês gabaritarem esse assunto na vida de vocês aí. Olha só, outra questão bem legal, essa questão é muito comum quando o cara estuda teorema de Tales e tal, mas dá para matar ela sem precisar lembrar disso. Qual é a altura de um edifício cuja sombra tem 6 metros, no mesmo instante em que um poste de 2 metros de altura projeta a sombra de 0,6 metros? Então, olha só, você tem um prédio, prédio lindo, né? Deixa eu só ver quem é que... Alguém mandou uma mensagem aqui, não sei se foi um de vocês, que não está conseguindo ver. Não, não é aqui não, desculpa. Então, olha só, deixa eu apagar esse prédio, ficou muito feio. Melhorar o prédio, fazer um prédio mais bonitinho. Tentar, né? Então, tem um prédio. Tentar fazer um prédio mais bonitinho vai ser pior, mas vamos lá. Você tem um prédio. Prédiozinho aqui, ó. As janelinhas. Prédio feio da bexiga, mas vamos lá. As janelinhas. Tem um prédio, né? O prédio, ninguém sabe a altura, já é a pergunta, qual é a altura. Mas ele projeta uma sombra, a sombra dele aqui, ó. Ele projeta uma sombra de 6 metros. Em um mesmo instante que um poste, aqui tem um postezinho aqui, ó, vamos tentar desenhar um poste aqui, ó, um poste de luz, hoje em dia com lâmpada de lebre, o poste ficou bonito, né? O poste ficou bonito, ficou feio não. Projeta uma sombra de 0,6 metros. Show? E o poste tem 2 metros, né? Então, qual é a altura do prédio? Eu posso fazer só x está para 6, assim como 2 está para 6, para 0,6. Mas vamos armar no esqueminha da regra de 3, usando seta e tudo, para vocês não errarem, mais nunca, certo? Então, olha só, tem duas variáveis aqui, ó. Altura e sombra. Altura e sombra. Então, você tem 6 metros de altura. Gente, ó, meu filho querendo atrapalhar a live. Como é lindo. Querendo atrapalhar a live. Toda vez que eu estou estudando, fazendo alguma coisa, ele se joga na frente do computador. Né, cabrito? Vamos lá. Vamos pro seu canto. Olha só. Deita. Pronto. Então, olha só. Nós temos altura e sombra. A altura tem 6 metros. Né? Altura não. O cabo me empolgou. A altura do prédio é x, né? E a sombra é 6 metros. E a altura do poste é 2 e a sombra é 0,6. Tranquilo? Qual é a altura do edifício? Cuja sombra vale... Então, o edifício, sombra. A altura do edifício, sombra. A altura do poste, sombra. Beleza. Gente, eu sei que aqui dá para fazer direto. Eu sei que você sabe disso. Mas lembre, vamos tentar gabaritar os problemas de regra de 3. Então, vamos tentar entender de modo que eu não erre uma questão mais difícil. Então, primeiro, setinha para baixo no x, sempre. Isso não quer dizer que vai diminuir. Lembrando que não está para baixo, está apontando para a sua barriga. Aí tu vai perguntar assim, ó, se algo tem uma sombra maior, sua altura, se uma sombra aumentar, a altura do cara é porque ele é o quê? Maior ou menor? Muito bem, maior. E se a altura diminuir, é porque ele é menor. Beleza? Então, combinou. Quando eu falei aumentar, aumentou, diminuiu.
Então, setinhas no mesmo sentido. Setinhas no mesmo sentido. Então, setinhas perfeitamente no mesmo sentido. Show? Então, agora ficou simples. Ó. X está para 2. X está para 2. Assim como 6 está para 0,6. Eu gosto logo de tirar esse 0,6 daqui para não atrapalhar minha vida. Ó. Fica 60 sobre 6. Porque se eu andei uma casa, eu compenso em cima. Gente, 60 sobre 6 é 10, né? Então, fica x está para 2 igual a 10. Então, o 2 passa multiplicando. Ó, x é igual a 2 vezes 10. Então, x é igual a 20 metros. Então, o prédio tem 20 metros. Tranquilo? Show de bola aí, né? Show de bola. Tamires disse que assim é bem melhor para entender. Show de bola, Tamires. Obrigada. Obrigada foi lindo. Obrigado. Aí o grande professor Iago aí participando. O cara que não posso falar dele aqui na live porque todo mundo escuta depois, mas quem é lá do PR já sabe, né, o que é que eu estou pensando aqui, né, galera? Quem é do PR já sabe o que é que eu estou pensando aqui, né? Iago, todo mundo já sabe aí, todo mundo aí. Fala aí, Lisandro. Valeu, seja bem-vindo aí na live. Então, olha só. Tem uma galerinha aí também que foi meus alunos aí na época do IF de Parnamirim. Valeu aí pela parceria. Tem o pessoal do Gênesis aí também assistindo. O pessoal do Presidente Roosevelt. Só fera, só gente boa, só alunos maravilhosos. Certo? Dá uns trabalhinhos às vezes, mas Iago tá morrendo de rir aqui porque ele já sabe o que é, né, Iago? Mas vamos lá. Vamos fazer mais uma questãozinha aí. Vamos para a questão número 4. Trabalhando durante 40 minutos, uma máquina produz 100 peças. Quantas peças essa máquina produzirá em 2 horas? Gente, quais são as duas coisas que eu posso medir aqui? Ou seja, quais são as duas grandezas? O tempo. Gente, vou botar em minuto. E o número de peças. Número de peças. Então, 40 minutos, ele produz 100 peças. Quantas peças? Então, X, em 2 horas. Gente, 2 horas, não esquece, a gente já fez isso numa questão anterior, mas quem chegou agora não tem problema. 120 minutos. Beleza? Qual é o primeiro passo depois que eu armei isso, gente? Seta para baixo no X, sempre. Professor, para baixo está diminuindo? Não. Não está para baixo. Eu digo para baixo para você entender, mas não está para baixo. Está apontando para a sua barriga. Certo? Para mim está apontando para baixo assim, porque eu estou desenhando na tela do computador, né? Mas está apontando para a sua barriga. Aí tu vai fazer uma pergunta. Estou falando em produção de peças. Se o tempo aumentar, o tempo de produção aumentar, eu vou produzir mais ou menos peças. Muito bem, vou produzir mais peças. E se o tempo diminuir, eu vou produzir menos peças. Então combinou. Quando eu falei aumentar, vocês responderam aumentar. E quando eu falei diminuir, vocês responderam diminuir. Aí eu fico imaginando vocês em casa respondendo e o povo em casa dizendo assim, tá ficando doido, falando sozinho com o computador. Se fosse pelo menos a live de chão de aviões, né? O cara se empolga mais. Mas vamos lá. Então aqui, ó. Então eu vou armar o do X, ó. 100 está para X. Assim como 40. Ei, setas no mesmo sentido, né? Então não vou mexer. Só armar 40 está para 120. Gente, eu posso fazer logo cruz credo, mas eu posso logo simplificar, ó. Corta esse zero com esse zero. Eu posso dividir por 4 em cima e por 4 embaixo. Fica mais fácil, certo? Só não sei fazer isso. Faz direto, boy. Tu vai acertar do mesmo jeito. Então, aqui ficou o quê? 100 está para X, assim como 1 está para 3. Show? Cruz credo, meio pelos extremos. Então, X vezes 1x. 100 vezes 3. Gente, 100 vezes 3. Vou armar, porque nós somos estudiosos. 100 vezes 3 é igual a 300. Obrigado, Daphne. Você é uma pessoa inoxidável. Tirando os defeitos, você é perfeita. Então, 300 o quê? 300 peças.
Show? Legal, né? Então, nós fizemos duas diretamente proporcionais e duas inversamente proporcionais. Aí, bem interessante aí. Bem legal aí as questões. Olha só, vamos fazer mais aí, né? Vamos fazer mais uma. Gente, essa live tem mais ou menos 15 questões, certo? Ela, não lembro se eu salvei 15 ou 16. E ela vai ficar gravada. Então, quem não puder assistir todo, não tem problema. Vocês estão de quarentena, tendo que lavar louça em casa, fazer as coisas, né? Tomar banho mais de uma vez por dia, porque senão as pessoas que estão em casa vão saber que você não está tomando banho, mas esse é o lado ruim, né? Estou tomando 2 a 3 banhos por dia, isso daí é tortura. Quando eu saio de manhã, só volto à noite, é maravilhoso. Tomo um banho para sair, um para chegar. Se der para enrolar na chegada, nem tomo. Mas vamos lá. É questão 5. Ó. Para percorrer 300 km de uma estrada, um automóvel consome 30 litros de gasolina. Para percorrer 450, quanto consumirá? Gente, ó, nós já fizemos essas duas aqui diretamente, essa aqui diretamente, aqui vai ser diretamente também. Observe que com o uso da regra de 3, você vai ver que tem questões que é super direta que você já sabe e vai fazer direto. Mas lembrem, o objetivo da nossa aula é resgatar aquelas pessoas que têm bastante dificuldade. Então, assim, é melhor perder um tempinho mais de tempo, um pouquinho de tempo analisando, do que errar a questão por bobeira. Então, vamos lá. Quilometragem que o cara vai andar e o gasto, né? E os litros que ele vai gastar. Os litros, o consumo, então seria distância e consumo. Beleza? Então, 360 quilômetros, 360 quilômetros, o cara consome 30 litros de combustível. Se ele andar 450 quilômetros, ele consome X. Muitos devem estar dizendo, não, professor, meu pelos extremos, pode ser, tranquilo? Mas nosso objetivo é não errar questão que seja um pouco mais complexa. Essas são as questões que a gente vai ganhar nível para não errar besteira. Então, olha só, coloca a seta para baixo no X e pergunta, se tu vai andar em uma distância maior, se a distância aumentar, seu consumo de combustível vai? Muito bem, aumentar. E o caba se espreguiçando aqui para tentar atrapalhar. Então, se a distância que percorrer aumentar, o gasto de combustível vai aumentar. E se a distância diminuísse, o gasto de combustível vai diminuir. Combinou? Não combinou? Então seta para baixo. Se combinou, eu coloco a seta no mesmo sentido. Não é que seja para baixo ou para cima. Lembra disso. No mesmo sentido. Eu gosto de padronizar do X para baixo para não ficar variando e o cara se atrapalhando. Bota sempre a do X para baixo para não errar. Então, olha só. 30 está para X, assim como 360 está para 450. Show? Corta os zeros. O ideal é que eu simplifique essa fração. Obrigado, Murilo. Você é sensacional. Olha só, dá para simplificar, né? Mas se eu não quiser, vai direto. Mas vamos simplificar para ficar sabido. Ou melhor, eu quero fazer um jeitinho um pouco diferente com vocês. Olha só, eu não vou simplificar agora. Deixar para simplificar no fim. Olha só. Vou fazer meio pelos extremos sem fazer conta. 36 vezes x, 36x. 30 vezes 45, 30 vezes 45, 30 vezes 45. A esse 36 eu vou passar dividindo. Eu sei que tem gente que sabe fazer direto. Faz, boy, não tem problema. Aqui é hora de aprender coisas novas. Então, 30 vezes 45. E o cara aqui, ó, se espreguiçando, ele mete a mão em cima da lousa, que é para não deixar eu resolver. Olha aqui. Olha a situação. Então, 30 vezes 45 dividido por 36. Porque se 36 está multiplicando, passa dividindo, beleza? Agora, tu tem 30 vezes 45 dividido por 36. Aí tu simplifica. Tu simplifica como? Tu divide alguém de cima com alguém de baixo. Sempre. Certo? Alguém de cima com alguém de baixo. Tu procura um número comum e simplifica alguém de cima com alguém de baixo. Olha só. 30 por 6 dá 5. Certo?
E 36 por 6 dá 6. Já simplificou alguma coisa. 45 e 6 dá por 3. 45 por 3 dá 15. 6 por 3 dá 2. Show? Então, 45 vezes 5, 75, né? 75 sobre 2. Gente, 75 sobre 2. Vamos para o cantinho? 75 dividido por 2. Vou lá para o cantinho, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade de divisão. O importante aqui é que sirva para todos. Dá 6. 1 vem o 5. E eu sou ruim de conta também, né? Quem me conhece, quem é meu aluno, sabe que eu odeio fazer conta de cabeça. Sou horrível. Então, aqui dá 1, 0. Isso dá 5, né? E eu falo muito, né? Para que usar a cabeça se Deus criou o lápis, né? Deus é maravilhoso. Então, 37,5 litros. Então, precisarei de 37,5 litros para andar 450 quilômetros, beleza? Então, para percorrer 360 quilômetros, o automóvel consome 30 litros. Então, para percorrer 450, ele consumirá 37 litros e meio. Tranquilo? Então, não vai errar se lá na alternativa está assim, ó, 37 litros e meio. Pelo amor de Deus, né? Esse meio ficou feio, mas você entendeu. Tranquilo, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, algum comentário aqui. Pablo, ele é meu filho, claro. Eu sou o pai de Pet, sou pai Pet. E o pior é que ele parece comigo mesmo, viu? É lindo igual o pai. O importante é ser bonito, né, Pablo? Mas vamos lá. Olha só. 6. 6, eu vou falar de uma coisinha aqui que aparece nas regras de 3, ou melhor, uma coisa que aparece que nós usamos regra de 3, que é a porcentagem, para vocês entenderem isso aí e não errar quando forem estudar porcentagem. Teve uma live acho que foi ontem, eu fiz uma live sobre sobre porcentagem. Então vai lá nessa live, estuda porcentagem, certo? Tá gravado aí no YouTube. Foram 10 questões de porcentagem, na verdade 9, eu repeti uma. Então 9 questões de porcentagem para você não errar, certo? Que o mais importante às vezes não é nem nas provas de escola agrícola, IFRN e tal, é porque a galera erra o que tá fácil, certo? Falando sobre inscrição, falo já, tá bom? Falo já sobre esses detalhes. Só uma dúvida, alguém falou aí sobre inscrição, antes de eu tirar a dúvida do colega. Colega, fala aí o seguinte, eu não vi quem foi, mas daqui a pouco eu olho. Inscrição do Enem ou inscrição do IFRN, Escola Agrícola de Jundiaí? Coloca aí, por favor. Beleza? Olha só. Numa classe de 40 alunos, 18 são meninas. Qual é a taxa de porcentagem das meninas dessa classe? Boy, fácil. 40 alunos. Você tem alunos, duas grandezas, alunos. Deixa eu apagar que ficou muito feio. Extremamente feio. Então você tem alunos. Melhorou, né, galera? Ficou bonitinho agora. E porcentagem. 40 alunos é 100%. Show? E 18 alunos são as meninas. Ele quer saber a porcentagem das meninas e tem 18 meninas. É X. Gente, eu vou fazer uma coisa que depois que eu fizer essa, eu vou explicar que você não precisa ficar fazendo. Coloca a seta para baixo no X e pergunta. Se o número de alunos aumenta, a porcentagem aumenta. Se o número de alunos diminui, a porcentagem diminui. Então combina, né? Seta para baixo em um, seta para baixo no outro. Show? A partir de agora, não precisa das setas em porcentagem. Se você assistir a aula de porcentagem que está salvo aí, você vai ver que lá eu não usei seta em momento nenhum. Por quê? Porque ela é sempre diretamente proporcional.
E quando é diretamente proporcional, não tem mistério. Vou até apagar as setas, viu, gente? Se liga aí. Diretamente proporcional não tem mistério. Cruz, credo. Meio pelos extremos. Então vai ficar 40x igual a 18 vezes 100. Tranquilo? Gente, passa esse 40 dividindo. Então 18 vezes 100 dividido por 40. Ó, vamos fazer aquela simplificação. Alguém de baixo com alguém de cima. Corta os zeros. Simplifica por 2, ó. Dá 5 por 2 dá 2. Olha só, tu poderia fazer a conta logo. 1.800 dividido por 40. Mas vamos aprender um novo método. Então, ó, cortei esse zero com esse zero. Portanto, que eu mexa com alguém em cima e com alguém embaixo ao mesmo tempo. Então, cortei os zeros. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Agora, esse número virou um 2. Ó, 18 por 2 dá 9. Aí 9 vezes 5 fica uma conta muito hiperpeba, né? 9 vezes 5, 45. Então, x é igual a 45%. Beleza? A gente usou regra de 3 para resolver problemas de porcentagem. Lembrando, nossa aula aqui não é de porcentagem, mas é uma aplicação muito útil da regra de 3. Tranquilo? Deixa eu ver aí se tem mais alguma dúvida, algum comentário. Queria saber quando começam as inscrições. Pronto, Matheus Gomes, coloca a inscrição de quê? Do Enem Escola Agrícola ou do IFRN? Eu acho que é do IFRN, mas coloca aí, por favor. Tranquilo? Para que eu possa tirar essa sua dúvida. Olha só, tranquilo, né? Vamos a mais um aí. Gastei 30% do meu salário comprando um vestido. Calcule meu salário sabendo que paguei R$60 pelo vestido. Ai, que vestido lindo! Olha só, gastei 30% do meu salário comprando um vestido. Então, 30% do meu salário, paguei R$60 pelo vestido, custa R$60. Bom, a partir de agora não precisa colocar seta, não precisa colocar nada em porcentagem. Porcentagem é regra de 3 diretamente proporcional, sem arrudeio. Aí calcule meu salário. Gente, gastei 30% do meu salário com vestido. O total do meu salário é o total do meu salário, que é 100%, que é a pergunta dele. Qual é meu salário? X. Então, ó, meio pelos extremos. Então, 30x, 60 vezes 100. X é igual, eu não vou fazer a conta novamente para a gente treinar as simplificações, vezes 100 dividido por 30. Como tem uma conta muito peba aqui, ó, 60 por 30 é 2, 2 vezes 100, 200. Então, R$200 era o vestido. Como nós estamos estudando, vale a pena fazer um teste aqui, certo? Vale a pena fazer um teste, que é o seguinte. Quanto é 30% de 200? Você pode fazer por regra de 3, mas vamos fazer diferente. Ó. 30%, chamar de observação. 30% de 200. Como é que eu calculo isso de modo direto, sem fazer regra de 3? Você faz assim, ó. 30 sobre 100. No lugar do dito, põe vezes 200. Corta os zeros que puder. Sempre algum zero de cima com algum zero de baixo. 30 vezes 2, 60. Beleza? Então é verdade. 30% do salário da pessoa corresponde a 60. Beleza? Show de bola. Deixa eu dar uma olhada aqui na... Ah, Matheus. Show de bola, Matheus. Obrigado aí por ter respondido. Escola Agrícola e FRN ainda não lançaram seus editais, certo? Devido a essa parada aí do coronavírus, talvez faça alguma mudança, né? Inclusive para a galera do Enem, eu acredito que até para o Enem mesmo saiu inscrição e tudo, mas eu acredito que vai ter algumas mudanças lá na frente. Pelo menos em relação à pressão do pessoal aí, eu acho que sim, certo? Murilo Caldeira, salve meu amigo. Isso é show.
Então, eu acho que deve acontecer essas coisas. E em relação à Escola Agrícola de Jundiaí e IFRN, as inscrições não falaram nada ainda, não divulgaram edital, certo? Mas vão acompanhando as lives, eu vou fazer lives específicas para o IFRN, certo? Vai ter lives específicas para o Enem, essa live é mais geral, é uma live que atende a todos os públicos, mas eu preciso dessas informações também, que nós não temos ainda, tranquilo? Precisamos esperar passar, se Deus quiser, essa Covid-19 aí, para a gente poder continuar a vida normal, tranquilo? Vamos mais uma questão, vamos brincar com mais uma questão. Agora vai começar, gente, a parte boa da aula. Vai começar a regra de 3 composta, certo? Então, a regra de 3 composta, que é algo maravilhoso, vai começar agora. Então, olha só, você tem a regra de 3 composta, que é algo fundamental em algumas questões, mas que a galera tem bastante dificuldade, exatamente por causa da questão das setinhas, certo? Então vamos matar essas dificuldades aí, já que nós vimos as setinhas aí para tudo quanto era lado na regra 3 simples, que muitas vezes não precisava, mas era prevenindo aí, é uma questão bem novinha, da época do IFR não, do Cefet, Proitec. Proitec era da transição eu botei Proitec para enfeitar, né? Mas era Procefet essa questão, era da época do Procefet. Olha só, uma montadora de automóvel demora 8 dias para produzir 200 veículos, trabalhando 9 horas por dia. Gente, essa questão é a questão chave para você não errar mais nunca a regra de 3 composta. E quem nunca viu, eu vou dar aula do zero aqui, certo? Em 15 dias, funcionando 12 horas por dia, produzirá, olha só, você tem dias, você tem veículos, e você tem horas. Então você tem 8 dias, ele produz 200 veículos em 9 horas. Em 15 dias, trabalhando 12 horas por dia, ele terá quantos veículos? Então, em 8 dias, trabalhando 9 horas por dia, ele produzirá 200 veículos. E se ele for produzir 200 veículos em 8 dias, 9 horas? E se ele trabalhar 15 dias, 12 horas por dia, ele vai produzir quanto? Então, vamos lá. Seta para baixo no X. Seta para baixo no X. Seta para baixo no X. Essa seta para baixo no X é padrão. Agora, tu esquece que é regra de 3 composta. Tu pensa que é simples. Tu tampa essa expressão. Esquece que tem horas. Tu pergunta assim, ó. Se o número de dias aumentar, a produção de veículo vai. Se o número de dias diminuir, a produção de veículos vai. Olha só, se o número de dias aumentar, a produção de veículo vai aumentar. Se o número de dias diminuir, a produção de veículos vai diminuir. Pronto, hoje com o coronavírus, as produções de veículos estão fechadas e está diminuindo, né? Beleza? Quanto mais dias aí tiver na isolamento social, mais isso vai acontecer. Agora, tu esquece que existe isso. Tu pensa assim. Se o número de horas trabalhadas por dia aumentar, tu pensa que o número de dias não interfere. Esquece o número de dias. Se o número de horas trabalhadas por dia aumentar, o número de veículos produzidos irá diminuir. Se o número de horas diminuir, o número de veículos produzidos irá diminuir, né? Gente, eu falei errado, olha só. Se o número de horas de trabalho aumentar, o número de veículos irá aumentar. Se o número de horas diminuir, o número de veículos produzidos irá diminuir. Combinou, né, gente?
setinha para baixo. Show de bola? Então, olha só. Aí você copia a grandeza do x. 200 está para x. Assim como... Gente, aí tu copia as outras grandezas multiplicando uma pela outra, obedecendo o sentido da seta. Essa seta está no mesmo sentido dessa? Tá. Então, você copia 8 para 15. Vezes, ó. Só quem não tem vezes, quem está sozinho do lado de igual, aqui tem um x. O resto, se tiver 50 grandezas aqui, é tudo vezes. Esse daqui, ó, seta no mesmo sentido do x. Então, 9 para 12. E você pode fazer essa conta. 8 vezes 9, 72. 15 vezes 12, tananã. Pode fazer isso. Ou você pode sair simplificando. Portanto, simplifica alguém de cima com alguém de baixo. Então, vamos lá. Simplificando por 4, dá 2. Por 4, dá 3. 9 por 3, dá 3. E 15 por 3, dá 5. De novo. 8 por 12, deu 2 e deu 3. Cada um dividindo por 4. 9 por 3, deu 3. E 15 e 3 por 3, deu 5 e deu 1 aqui, né? Gente, quando você for reassistir esse vídeo, tu vai e volta para entender isso 100%. Aí aqui em cima ficou 2 vezes 1. E embaixo por 5, né? Vai ficar o meio pelos extremos. 2 vezes x. 200 vezes 5. Passa dividindo. 200 vezes 5 dividido por 2. Isso vai dar o quê? 100. 100 vezes 5. 500 veículos. Os cabritos agora estão arengando. Tem 2 aqui em casa. Um corre, o outro pega A. Deixa eu ver se desaparece aqui. Beleza, gente? Então, 500 veículos. Só um detalhe aí importante é que vocês poderiam perceber o seguinte. Ó, 200, aqui ficou 2, 200 deu 2, x deu 5. Só pode ser 500, beleza? Podia fazer direto, tranquilo? Vamos a mais uma questão. Proitec de novo, para a gente ficar bem fera nisso daí. Só que eu acho que essa não é composta, certo? Deixa eu ver se tem mais uma composta. Pronto, essa é composta, depois eu volto para outra que é simples. Olha só, deixa eu só ver aqui, alguém está perguntando alguma coisa. Boa parte das questões. Dica, prova defende-se baseia em regra 3 de proporção. Verdade, Diego Augusto. Muitas questões de regra 3 de proporção na prova do IF. Tem bastante, certo? A ideia de proporção, como você bem frisou aí, a ideia de proporção ela é muito presente nas provas, certo? Então é uma coisa que tem que ter isso bem em mente, bem forte, e é importantíssimo, é um assunto primordial. Olha só, pulei para 11, depois a gente volta para 10, porque a 10 era simples também. Tranquilo? Diz o seguinte, um ciclista percorre 75 km em 2 dias, pedalando 3 horas por dia. O número de dias necessários para que ele faça uma viagem de 200 km pedalando 4 horas por dia é igual a... Então você tem o quilômetros, é a distância, né? Você tem dias e você tem horas por dia, né? Horas. Então 75 km, 2 dias, 3 horas. O número de dias, então x, para que ele faça uma viagem de 200 km, 200 km, pedalando 4 horas por dia. Responde já, tem alguém perguntando um negócio bem importante aí, da UFRN, mas vamos lá. Como é que eu começo, gente? Seta para baixo no x. Seta para baixo no x. Aí esquece horas, pensa em quilômetro. Se a distância a percorrer aumentar,
O número de dias para chegar nesse canto aí, que eu vou precisar estar pedalando, vai aumentar ou diminuir? Muito bem, vai aumentar. E se a quilometragem diminuir, o tempo vai diminuir. Show de bola. Perfeito. Gente, agora esquece a quilometragem. Tu vai esquecer. Tu vai esquecer isso aqui. Vai esquecer que isso existe. Aí tu vem para cá. Olha só para dias e horas. Tu vai viajar uma distância. Vai fazer uma viagem. Essa viagem, sei lá qual é. Se tu pedalar mais horas por dia, tu vai concluir essa viagem em mais ou menos dias? Muito bem. Em menos dias. E se você pedalar menos horas por dia, ia falar menos, ó, que lindo. Professor de matemática falando errado em português demais, né? Mas tudo bem. Se o número de horas diminuir, os dias para concluir essa viagem irá aumentar. Não combinou, gente. Seta no sentido inverso. Show? E agora, professor, o que é que eu faço? Fácil, extremamente fácil, como diz um amigo meu. Então, 2 está para x, assim como escreve, ó, 75 está para 200, vezes, ó, só quem fica de um lado sozinho do igual é quem tem x. Vezes 3 sobre 4 é? Não. 4 sobre 3, porque essa seta está invertida em relação a essa. 4 sobre 3. Show? E agora? Agora eu posso simplificar. Ó, quanto é 75 dividido por 3? 25. Professor, é obrigado a dividir cruzado? Não. É obrigado você... Ó, só vale nesse bolo aqui, ó. Você dividir alguém de cima com alguém de baixo. Aí aqui, ó, 200 por 4 dá 50, né? Não é isso? E 25 e 50 dá para dividir por 25. Aqui dá 1, tá 1zinho aqui, e aqui dá 2. Aí ficou fácil. X vezes 1, 2 vezes 2. Alguém está dizendo aí, acho que foi pelo WhatsApp, pelo que eu estou vendo aqui, não foi pelo... Está dizendo assim, professor, eu prefiro fazer a conta. Não tem problema, gente. A conta faz. Certo? Vou até fazer essa conta aqui para você. Fazendo a conta. Vamos fazer assim, ó. 2 está para x. 75 sobre 200. Aqui nem é do outro mundo fazendo a conta. 4 terços. 75 vezes 200, 300, né? 75 vezes 4, 300, né? E 200 vezes 3, 600. Olha como ficou fácil, nem ficou difícil. Dá para simplificar, ó. 1 meio, né? Mesma coisa. X igual a 1 vezes x, 2 vezes 2, 4. Tranquilo? Pode fazer assim também. E o cabrinho querendo vir para cá. Vem, meu filho, vem. Manda um alô aí para... Principalmente para Pávila, que Pávila disse que você parecia comigo. Parece mesmo o cabelo dele. Oh, meu Deus, como é lindo. Oh, fofinho. Coisa mais linda. E o nome dele é fofinho, viu? Vai ficar famoso. O pessoal vai mais assistir a live, as aulas por causa dele do que por causa de mim. Mas tudo bem, senta aí. Cachorro que sabe matemática. Vou botar na próxima... Senta. Na próxima aula eu boto esse título, vai chamar mais atenção. Sacanagem. Show. Vinícius Barros está perguntando assim: as provas do técnico da UFRN se baseiam no Enem ou assuntos mistos do fundamental e médio? Vinícius, assim, vamos dizer que tem muitos conteúdos assim que tem a ver com o Enem. O conteúdo, vamos dizer que seria o mesmo, mas é interessante refazer as provas. Ele parece muito com o técnico subsequente do IFRN, certo? Aqui no canal tem uma playlist do concurso de Guarda Municipal de Parnamirim, da banca Funcerne. Dá uma fuçadazinha lá, porque a banca que elabora o técnico subsequente do IF é a Funcerne. E a banca que elabora o técnico da UFRN é a Compev. E os caras que fazem as provas se repetem, certo? Não muda muito, não. Tranquilo? Gente, fazer mais 2 questõezinhas aqui para encerrar, para vocês não ficarem com raiva de mim, né? 50 minutos já de live. Os sobreviventes aí
devem estar revoltados. Um automóvel percorreu uma distância em 3 horas, numa velocidade média de 80 km por hora. Se a velocidade média fosse de 60 km por hora, o tempo necessário para fazer o mesmo percurso seria de... Vamos lá. Você tem quilometragem por hora, ou seja, deixa eu melhorar isso. Você tem, na verdade, a velocidade, né? A velocidade em quilômetros por hora e você tem o tempo da viagem em hora. Então, quando você viaja a 80 km por hora, você gasta 3 horas. Quando você viaja a 60, você gasta X. Vamos lá, para encerrar o raciocínio. Seta para baixo onde tem um X. Aí tu pergunta, se a velocidade aumenta, o tempo vai, show de bola, vai diminuir. E se a velocidade diminui, o tempo vai aumentar. Perfeito. Show? Agora o que é que você faz? Repete a grandeza do X. E agora, como essa seta está invertida, você copia o contrário. 80 sobre 60. Corta os zeros. 8 vezes X, 8x. Beleza? Ei, um erro muito comum. Eu ia cometendo e ia passar. Não é 80 sobre 60. A seta está invertida. É 60 sobre 80. Essa seta está invertida em relação a isso. É um erro muito comum, viu? 60 está para 80. Corta os zeros. 6x. 8 vezes 3, 24, né? X é igual a 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 dá 4, né? Então, 4 horas. 4 horas. Muito bem. Tem alguém que está respondendo direto aí na rapidez. Já respondeu a primeira, respondeu essa outra. Respondeu a 10, respondeu essa. Show de bola, gente. Então, olha só. Coloca aí se gostou da aula, se quer acompanhar mais lives. Eu estou pretendendo fazer pelo menos um dia ou outro não uma live nesse horário, que é o horário que a galera prefere. O pessoal comenta que é um horário bom para a gente assistir umas aulinhas. E espero ter contribuído com vocês, viu, gente? João Alexander está detonando aí nas questões. Muito bem, João. Continue assim que vai dar tudo certo. Vamos resolver essas questõezinhas, né? É importante resolver. Se ficou com dúvida em alguma coisa, refaz aí, certo? Não deixa de refazer. É importante para o aprendizado. Gente, e outra coisa, principalmente para os alunos que estão com muita dificuldade. Quem não está com dificuldade, beleza. Mas quem está com muita dificuldade, é importante pegar papel e caneta e refazer as questões que você assiste na internet, certo? Então faz como se estivesse em sala de aula. Porque é o ato de escrever, é o ato de fazer que te deixará fera para passar nas provas. Tranquilo? Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado. Espero fazer mais lives com vocês, certo? E uma coisa importante, né? Se dedique aí, vai dar tudo certo. O importante é vocês se dedicarem, fazer as questões. Para você que vai fazer o IFRN, quer entrar no IFRN na Escola Agrícola de Jundiaí, nós temos uma playlist, né, chamada #100 questões para passar no IFRN ou na Escola Agrícola de Jundiaí, certo? Direcionado para você que quer passar nessas instituições maravilhosas, ótimas.